Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8, verso de número 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado toda a lepra. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, quando eu entendi a verdade desse texto, a primeira coisa, o primeiro sentimento que talvez me moveu mais foi descobrir a realidade dessa doença no tempo que ela é contada. Todos vocês sabem, eu acredito que sim, mas hoje a lepra, ela tem cura. Ninguém a princípio morre de algo que tem cura. Quando é descoberta a cura de qualquer doença, a primeira coisa é feito o levantamento de todos aqueles que possuem a doença, e a cura é administrada para que a pessoa receba, ou seja, o medicamento é administrado. E por mais que a cura ela existe, por mais que ela, nesse tempo chamado hoje hanseníase, é lepra, muita gente ainda morre de lepra. E a morte de lepra ocorre porque o tratamento é ignorado, ou lugares ermos aonde o médico não chega, onde o tratamento não chega. Essas pessoas morrem simplesmente porque o médico não chegou lá. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que é possível morrer de algo que tem cura. E a nossa geração é a geração que morre por coisas que tem cura. Então, quando a gente olha para esse texto da palavra, a gente vê alguém que iria morrer de qualquer jeito, que para ele não existia cura. Aliás, afinal de contas, a lepra era uma doença social, e quem tinha morria aos poucos. E eu não sei vocês, mas eu penso que pior do que morrer é saber o dia e saber o porquê. Então, quem tinha lepra, quando chegava com esse resultado para ele já sabia que ia morrer porque não tinha cura. Então, a primeira coisa que o leproso recebia era um atestado de morte, que ele tinha que sair da cidade, ele tinha que ir embora, não podia tocar em nada. Eu fico imaginando a cena quando alguém recebia o atestado de lepra. Ele tinha que ir para casa, ele tinha que entrar na casa dele e falar: mãe, não me toca, porque se você me tocar, vocês vão ficar leprosos. Então o leproso não tocava em nada, ele não tocava em mais ninguém, ele perdia aquilo que nós seres humanos mais amamos, que é o toque. Aliás, uma das linguagens do amor é o toque físico. Tem pessoas que se sentem amadas quando são tocadas, abraçadas. Então, a realidade da lepra naquele tempo, ele é um pouco diferente da nossa. Naquela época não tem cura, e hoje tem, mas a gente sabe que ainda tem gente que morre, mesmo sabendo que tem cura. Quando eu descobri esse texto, quando eu li esse milagre de Jesus, eu fui descobrindo outros leprosos que a Bíblia conta. E um dos leprosos que a Bíblia conta, ele é um chefe do exército do rei da Síria. Ele é um homem respeitado, ele é um homem valente, o nome dele é Naamã. E a Bíblia diz que ele é tudo isso, porém leproso. Ele consegue administrar e ter todos os cargos, ele é chefe do exército, ele é um homem valente, ele tem tudo, porém ele tem lepra. Se você ler esse texto junto com o que eu acabei de ler, você vai descobrir que os dois são leprosos, mas os dois reagem à doença de maneira diferente. O primeiro, que é leproso, a princípio dá a entender que ninguém sabe, porque ele continua sendo chefe do exército, ele continua sendo respeitado pelos senhores que estavam acima dele, pelo povo que estava abaixo. Ou seja, ele permanece como alguém que não tivesse nada. É como se tivesse alguém que ignorasse aquilo que tinha. Só que ignorar ter lepra era assumir o risco de contaminar quem andava junto. Assumir o risco de ter lepra e não dizer que tem lepra era assumir o risco de adoecer e de uma outra forma matar quem estava junto. Basta você pensar que quem servia na mãe não sabia da doença dele, estava leproso e não sabia de onde estava vindo a doença, porque quem era general vestia roupa de general, mas por baixo da roupa de general tinha um leproso. Por isso que a Bíblia diz, ele é chefe do exército, ele tem respeito, porém é leproso. Ou seja, o porém tira o brilho de tudo aquilo que vem antes. Aquilo que Deus coloca no meu coração, dentro dessas realidades da lepra, dentro do leproso que diz para Jesus que ele tem lepra, e desse que ele é general do exército, é que a questão é que nós hoje estamos aprendendo a esconder as nossas fraquezas. Nós estamos escondendo aquilo que precisa ser curado. A gente começa com algo pequeno e a gente não trata, e de repente isso aumenta, e quando a gente vê, a gente morreu por algo pequeno. Eu sempre digo que quem está em adultério não começou no adultério.
Quem está em adultério, na verdade, começou num olhar errado, na hora errada, e era uma coisa pequena que, se fosse tratado, teria acabado. Os namorados aqui que estão, e quem nos vê depois, o ato sexual não começa dentro de um quarto. Um ato sexual começa às vezes com uma pegada de mão diferente, com um beijo diferente. Ou seja, as coisas começam pequenas, e tudo aquilo que é pequeno e não é tratado tem um risco de ficar grande. Se há uma verdade dentro desse leproso que chega para Jesus, é que ele assume o risco de ser envergonhado pelas pessoas. Ele assume o risco de deixar as pessoas saber que ele errava, que ele tinha um problema. E aí eu não estou tratando já de um outro lado, mas ele assume o risco de dizer que está doente. Se você parar para observar, o leproso entra no meio da multidão, e quando ele entra no meio da multidão, ele faz algo que já não podia ter feito. Só imaginar que esse leproso tocou em pessoas que ele não poderia tocar, mas ele toca porque ele está chegando em Jesus. Então imagina comigo, quando o leproso chega em Jesus, ele dobra o joelho, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso, porque se ele dissesse eu sou leproso, todo mundo que ele tinha tocado tinha feito assim, e depois ia ter uma fila perto de Jesus dizendo: Jesus, ora por mim, porque aquele homem que era leproso que o Senhor curou encostou em mim, e provavelmente eu estou doente. É por isso que quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, se o Senhor quiser me limpar, eu serei limpo. Ele não diz que ele é leproso. Só que quem está perto consegue saber que ele é leproso, porque a gente, escuta isso que eu vou dizer: se você está doente, por mais que você tente esconder, quem anda com você percebe como você está. A gente tem coisas que a gente não consegue esconder. Algum tempo atrás nós tivemos um problema no mundo gospel muito grande, com envolvimento com drogas e todas as coisas. E tem quem tinha discernimento espiritual já falava: olha, alguma coisa não está certa, porque chega um momento que aquilo que é doença, a gente não consegue esconder. E a lepra era uma doença difícil de esconder, porque quem tinha apodrecia da extremidade para dentro, e o cheiro era forte. Ou seja, querido, tem coisas que a gente não pode esconder. Se tem cura, a gente não precisa esconder. E a nossa geração está aprendendo errado. Nós estamos escondendo aquilo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para gerar a cura. Nós estamos ocultando aquilo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, nós permanecemos doentes. Às vezes não é pequeno e fica grande, porque simplesmente quando nós poderíamos correr para o pé da cruz, a gente preferiu nos resguardar e dizer para todo mundo que está tudo bem. Eu converso com jovens todos os dias, e às vezes o problema é muito grave, e a gente diz: está tudo bem com você? E a pessoa diz: está tudo bem, e você sabe que não está. E dizer que está tudo bem é tentar afirmar que não há doença, não há problema, não há nada escondido. Quando o leproso chega até Jesus, ele diz: Senhor, ele adora primeiro, isso é maravilhoso. Ele adora, ele chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser limpo. Aí Jesus olha para ele. Jesus sabia do que se tratava. A multidão para, e a Bíblia diz que Jesus dá um passo em direção a ele, e antes de Jesus curar, Jesus toca. Eu não sei se você entende a realidade disso que está acontecendo. Jesus está quebrando o paradigma da doença. Ninguém toca num leproso, porque se tocar num leproso fica leproso. Aí Jesus, antes de curar, toca. Parece que eu vejo Pedro, que era o mais bocudo, dizendo: ei, o senhor fez errado, o senhor está doente agora, o senhor vai morrer. E a Bíblia diz que ele não morreu de lepra, ele morreu de amor na cruz do Calvário. E ele morreu para que nós não morrêssemos de qualquer coisa, mas se for para morrer, que seja de amor. E foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. A realidade do toque de Jesus era dizer: ei, eu não sou eu não sou o alvo da doença que vocês têm, eu sou a cura da doença que vocês têm. E Jesus tocou, e quando Jesus tocou, ele disse: eu quero. E no mesmo instante o leproso foi limpo. Eu quero dizer para você que se há algo que adoece você por dentro, se há uma depressão, se há um sentimento de suicídio, se há qualquer coisa que tenha arrebentado você, corre para os pés daquele que pode tocar em você, daquele que pode curar você e mudar a realidade da sua vida. Ele não morreu de lepra, ele morreu de amor. Se qualquer fariseu pegar essa palavra e vai dizer: eu acho que eu sei do que Jesus, porque ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz porque estava doente. Não, ele foi para a cruz simplesmente porque ele foi amor até o final. Ele amou a gente.
não precisa morrer por algo que já tem cura na cruz do Calvário. A gente não precisa mais esconder aquilo que Ele trouxe à tona com o sangue escorrido no madeiro. A cura para mim e para você.